Dando início aqui mais uma aula do nosso seminário de teologia. Pessoal que está em casa, que faz parte aí das nossas aulas, de outros núcleos que nós temos núcleo agora, dois núcleos na posse. Temos o nosso seminário aqui aos domingos. Temos também um seminário, o núcleo lá em Andrade de Araújo. E fora os nossos alunos que estão acompanhando pela internet o nosso curso de teologia. Hoje nós vamos estudar sobre liturgia e nós vamos descobrir o que significa a palavra liturgia. Tem gente que fala assim, mas isso não faz parte da nossa liturgia. E o que é liturgia em si? Trocando em miúdos assim, bem fácil, bem prático, é a forma de realizar o culto. É a maneira de realizar cultos. Por exemplo, você vai realizar um batismo. Existe uma regra, existe uma liturgia para se realizar o batismo. Então, dependendo de cada denominação, cada igreja pratica a sua liturgia de uma forma diferente. Não quer dizer que aquela igreja fez o batismo daquele jeito, que a liturgia deles está errada. Por exemplo, tem igreja que o pastor mesmo não faz o batismo. Você sabia disso? Tem igreja que o pastor deixa com que aquela pessoa que ganhou o novo convertido e que cuidou dele realize o batismo dele. E ele não precisa nem ser ministro para isso. Basta ele ser um membro dedicado na obra de Deus. Ele pode se realizar o batismo. Agora eu pergunto, está errado isso? Talvez para algumas denominações esteja, mas para outras não. Entendeu? Por exemplo, tem pastor que não batiza mais, seguindo algumas regras, alguns princípios. O de Jesus, por exemplo. Você sabia que Jesus não batizava seus discípulos? Jesus não batizava ninguém. Ele não descia igual João fazia. Jesus não fazia batismo. Quem realizava os batismos eram os discípulos de Jesus. E não Jesus batizava. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, também não batizava ninguém. Quem batizava eram as pessoas que ele designava para fazer o batismo. Você já leu isso aí? Já leu? Já leu sobre isso? Que Paulo não batizava? Que Jesus não batizava? Sim. Está na Bíblia. Quer dizer, então, na verdade, existem denominações que o pastor sozinho faz 20, 30, 40, 50 batismos e só o pastor batiza. Isso é uma regra de cada igreja. Por exemplo, creio que a maioria das Assembleias de Deus faz assim, né? Quem faz o batismo é o pastor. Lá, alguma vez ou outra, ele designa uma pessoa para fazer. Não é assim? Mas, de regra, ele que batiza. Qual outra coisa que a gente tem que falar? A questão do velório, por exemplo. Como se faz um culto fúnebre? Como se faz um velório? Tem gente que se atrapalha para fazer um velório. E tem gente que não segue uma regra para fazer um velório. Então, o velório tem que ser uma coisa muito simples, tá? Não é um culto normal, é um culto especial. Por isso o nome já diz culto fúnebre. Quem de vocês já fizeram culto fúnebre? Já fez? Já fez também? Já assisti. Já assistiu? Você assistiu? Já assistiu? Vários. Mas ainda não fez. E se chegar na hora de fazer, o presbítero? Você acha que sairia bem desse trabalho? Acho que ele enrola um pouquinho. Acho que ele enrola um pouquinho. O que a gente pode dispensar para fazer um culto fúnebre é alguém da nossa própria família. Você não é obrigado, ou alguém muito próximo, você mesmo fazer o culto fúnebre daquela pessoa. Você não... Vou ter que dar palavra de consolo. Porque você está precisando de consolo, e não... Verdade. Não é verdade ou não? Não consegue, né? E é difícil.
Entendeu? Então tem gente que ele quer fazer. Se morreu o pai, a mãe, alguém querido, ele faz questão de fazer. Não, eu que vou fazer o culto. Querido, não precisa. Você pode abrir mão daquilo ali. Deixa outra pessoa fazer. Você perdeu um querido, você que está precisando de ser consolado. Não é verdade, João? Eu tenho até um exemplo. O cunhado se meteu a falar na hora de que a esposa dele faleceu, ficou lá igual um bombo lá, não sabia quase nada. Porque se emociona. A pessoa vai tentar e acaba não dando certo. Não é condição, não. Ele vai tentar falar, mas não vai dar certo. Ele vai se emocionar, vai chorar. Não é verdade. Né? A pessoa que vai fazer o culto fúnebre, ele tem que estar bem para poder consolar os outros. Então, o culto fúnebre é uma particularidade especial. A gente tem que tomar um cuidado de não ficar botando ninguém no inferno, também de não botar ninguém no céu quando você não tem certeza. Sim. É verdade ou não? Você não vai garantir nada para ninguém. Você está ali porque você foi chamado para fazer um culto fúnebre de alguém que você nem sabe como é que foi a vida dele cristã. Eu falo sobre consolo, né? Hã? Eu falava Fala sobre consolo para a família, mas você em relação ao morto não fala nada. Não fala nada, deixa quieto. Você não vai dizer para ali naquele momento, dizendo assim, ó, andou sem Jesus, morreu desviado, agora vai para o inferno. Não vai falar isso. Como é que a família vai receber essa palavra? Por mais que ela, né? Agora, fulano está com o Senhor. Por que você também não sabe? Sabe nada, Né? Da vida, do convívio com aquela pessoa. Agora você chega de uma pessoa que você acompanhou o resto da vida, durante muitos anos. Aí você pode dizer, fulano esteve aqui na igreja durante muitos anos, servindo ao Senhor, entendeu? E agora ele está descansando em Cristo, aguardando aí o arrebatamento, para todos nós nos encontrarmos com o Senhor. Você não precisa dizer, garantir nada, né? Só se for uma pessoa que você realmente tenha muito testemunho dele. Então, batismo, velório, noivado. Noivado é um problema sério, sabia? Noivado é um problema, porque tem gente que quer noivar, ele quer fazer banquete no noivado. O celebrante de um noivado tem que orientar os noivos. Noivado não é casamento. Pastor, nós vamos ficar noivo e vai ser no salão de festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu já logo digo, ó, não faça isso, porque você vai gastar um dinheiro, vai convidar muita gente vai ser convidado para o noivado, e se isso não dá certo? E se daqui a pouco você está desmanchando? Como é que vai ser? Então, noivado é uma coisa que se faz ou entre a família, dentro de casa, junto às duas famílias, troca as alianças, pode chamar até o pastor ou um líder para celebrar, não é culto, não é cantoria, não precisa ter bolo, guaraná, um monte de coisa, pode ter uma jantinha, coisa simples, entre a família, e bota as alianças ali, sem gastos. O único gasto que vai ter vai ser das alianças, só isso. E pode ser na igreja, num dia de culto normal. Não precisa fazer culto de noivado. Sabia disso? Tem gente que exagera, mas o líder tem que orientar o noivo, o casal de noivo, a não ser extravagante na hora do noivado, a não ser extravagante, a ser simples, deixar um pouquinho mais da extravagância, de toda a ornamentação para o dia do casamento, que também tem muitos até que não funciona, não dá certo, né? Gasta-se tanto e o casamento não dura. Então o noivado tem que ser uma coisa simples,
E o casamento, como é que vai ser? Aí também você tem que estar treinado a fazer um casamento. Como? Um casamento civil, aonde o noivo vai casar só no civil, casal de noivo. Só lá no cartório, quer que o pastor acompanhe lá, para ele abençoar. Você pode fazer isso, acompanhar os noivos. E vai casar só no cartório. O pastor pode estar lá. Na hora das alianças, pode estar orando lá as alianças. Com certeza. E como é que faz um casamento religioso com efeito civil? Aí é diferente, na igreja. Você vai fazer o casamento na igreja, mas antes tem que ir no cartório fazer todas as papeladas, e o pastor, como um líder religioso, ele tem legalidade para realizar um casamento religioso e civil no mesmo tempo na igreja. Mas os documentos já tem que estar de antemão resolvido. O cartório, a igreja pede o cartório para mandar os documentos, o cartório manda os documentos. Depois que assinar a ata de casamento direitinho, esse papel volta para o cartório, é quando o noivo pega o certidão de casamento. Então isso chama-se casamento religioso com efeito civil, viu? Casamento religioso com efeito civil. E como faz um casamento só religioso? É quando o noivo vai no cartório primeiro, casa noivo com o noivo, e vem à noite, ou uma semana depois, realizar o religioso na igreja. Aí é só religioso. Ao contrário. Ao contrário. Não pode ter casamento religioso sem ter civil. Tem gente que quer fazer isso, mas não pode. Não tem gente? Ele pegou, mas não está no papel casado. E aí, como é que faz? Não está casado, irmão. Aqui perto de nós tem aqui um pastor que ele faz assim. Ele casa. É porque ele casou, tá casado. Ele fala que a Bíblia. Aí consagra lá, entendeu? E se separar, como é que faz? Ele fala que somos nós para. Mas não tem vínculo nenhum civil? Tem vínculo civil. Não tem vínculo. É que ele fala que quem somos nós para falar e não querer fazer o casamento da pessoa, se a pessoa tem esse nível, é o homem que tem que declarar que ela está unida. Ele fala assim. Sim, pela lei até para ter os direitos, né? Mas existe uma regra. Porque se o cara está casado, vamos supor, casou só na igreja. Nós estamos casados só na igreja. Não, porque pela lei que a pessoa que mora junto, já só já é considerado marido ou mulher, né? União estável. Não, existe hoje a união estável. Tem pessoas que chamam isso. Existe a união estável. Mas a união, você também, para aceitar a união estável, tem que depender de um monte de coisa. Não é a pessoa chegar assim, pastor, nós fizemos lá no cartório, nós estamos em união estável. Mas mas você saiu de um relacionamento com uma pessoa e está fazendo já união estável com outra pessoa? Rápido assim? Não. Existe todo o processo, a espera, né? Porque você tem que dar esse testemunho para a sociedade. Você não pode chegar aqui na igreja, eu conhecer você como marido da irmã fulana, mas daqui a uma semana no mês você é marido da irmã ciclana. Aí não adianta, não pode. Entendeu? Tudo tem uma regra que você vai ter que esperar. Então, casamento civil, religioso com efeito civil, é aquele que se faz na igreja e valendo para o cartório ao mesmo tempo. Aí assina todo mundo aqui, testemunha, todo mundo assina. Já viu como é que funciona? Mas claro que antes as testemunhas já foram lá no cartório também. Entendeu? Só assim. Já foi lá, dá nome, já tá tudo certinho.
Aí quando chega aqui, faz os dois. O religioso com o efeito civil. Agora, quando chega lá na igreja, agora quando vai casar só no cartório, pode casar só no cartório? Pode. E chegar no, pastor, nós não vamos ter festa, nós não vamos ter celebração, mas queremos que o senhor abençoe a nossa união com a igreja. Apresenta, né? Então vem com registro e apresenta para a igreja, olha, irmãos, vocês já foram casados, estão casados no cartório, e agora nós vamos estar abençoando a união deles. Nem sem festa, sem nada, pode fazer isso. Pode fazer. Oi? Eu não fiz festa. Não precisa de festa. Não quer dizer que não fez festa que não está casado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual outra liturgia? Batismo. Por exemplo. Vendo? Como é que faz o batismo? Como é que segura a pessoa? Como é que se posiciona a pessoa no tanque? Ou no rio? Tem gente que não batiza no tanque, né? Se batiza no rio. Que acha que o pecado vai ser levado pelas águas. Não tem gente assim? Igreja? Que quem acha que as águas é que vai purificar o pecado da pessoa. Não é o sangue de Cristo. Você entendeu como é que é? Tem tanta gente que tem tanta maneira de interpretar que são coisas absurdas às vezes. Então você tem que ter... E tem gente que fala assim, pastor, eu quero ser batizado nas águas. Já vi gente que fala assim, mas eu quero ser no rio, não quero ser no tanque aqui. Por que você não quer no tanque? Ah, porque me disseram. Aí começa... Para ser batizado também tem que passar por um discipulado. Tem que ser batizado. Não, meu irmão, peraí. Então nós vamos passar por um discipulado para te explicar o que significa batismo. Para você entender. Porque se falaram para você que batismo válido é só no rio, então você tem que estudar muito. Mas é que vai casar no Rio Jordão. Então tem que viajar para lá no Rio Jordão. Então, na verdade, não tem nada a ver com a outra. Batismo é simbolismo e água não tem poder de nada. O que nos purificou foi o sangue de Cristo. O poderoso Jesus. E não as águas. Então, essas coisas você tem que explicar para o novo convertido. Mas hoje em dia, eu estava falando com a pessoa ontem, nós estamos vivendo um dia muito difícil, sabe? Por quê? Aonde todo mundo dá uma opinião. O pastor ensina uma coisa de um jeito, mas o colega do trabalho deu outra opinião para ele. Sabe? O vizinho falou para ele outra coisa. A internet falou outra coisa, porque ele não acredita no que o pastor disse. Ele vai pesquisar na internet. Isso está acontecendo muito isso. Assim. Não está? Tá. O pastor fala assim, meu filho, assim, assim, assim. Também depende do pastor. Irmão, o melhor de tudo isso é que o pastor ensinou certo. Se o cara quiser obedecer, ele... Depende do pastor. Mas se a pessoa não está numa igreja onde não confia no ensinamento do pastor, minha mãe está falando que é ali. É isso aí. Eu penso assim, se você está na minha igreja, congregando, eu estou te ensinando a palavra de Deus. Eu tenho 35 anos praticamente de ministério, desde praticamente quando eu estou no caminho do Senhor. E você vai ter dúvida do que eu estou falando, da palavra de Deus, aqui eu estou lendo a Bíblia, te explicando a palavra, mostrando a Bíblia, e você ainda vai desacreditar de mim? Eles estão em atalhos, entendeu? Em atalhos. Quer dizer, então o tempo que eu tenho servindo a Deus, sem nunca ter me desviado na presença de Deus, não conta, não? Sabia que tem gente que mesmo assim, eu vou perguntar ao outro pastor para ver se o meu pastor está certo. Vou perguntar ao geral. Porque ele sabe hebraico, vou perguntar a ele. Então veja bem que... Então, meu irmão, pelo amor de Deus, temos que ter entendimento, e o povo está muito assim, solto, né? Ele não confia mais no ensinamento, não obedece, não respeita aquele ensinamento que o pastor está dando.
Então eu falei aqui do casamento, do batismo e do velório. E da ceia. Como é que faz uma ceia? Depende. Antigamente a ceia era no cálice único. Quem já pegou esse tempo? Eu não cheguei a pegar. Não. Mas eu lembro que. Não lembro não. Mas era. Eu sei que Bom. era o cálice único, um cálice dourado. Um cálice, né? Passava para cada um dar um gole? De cada um dar um golinho no mesmo cálice. Há anos atrás era. Há uns 50 anos atrás. Nunca vi. Bom, também não tem esse tempo de evangelho. Agora não é poder, não. Agora não é poder. Agora não pode. Porque é falta de higiene. Sim. Entendeu? Mas antigamente o cálice passava de um em um. O diácono ia assim, ó, com guardanapim, com lenço. Era assim. Ia com lenço. A pessoa dava uma goladinha no vinho. Aí passava na borda. Se não tivesse o último de pode beber. Dava outro, passava na borda. É uma falta de... Dava, mas era assim nas igrejas. Depois criaram o cálice das bandejinhas com os cálicezinhos. Entendeu? Criaram o cálice. E por último agora existe aquele cálice que já vem a quantidade de suco de uva e um pãozinho envolvido ali já prontinho. Que já vende já pronto. Já viu? Já vem já pronto. Esse processo de pandemia, as igrejas estão fazendo isso. E você pega tudo junto já, um pedacinho de pão. Cada um leva para sua casa. Nessa pandemia está fazendo isso. Exatamente. Mas tem igreja que está usando isso antes já antes da pandemia. Tem igreja que usa o pão partido tudo junto. Ou seja, na hora. O pão está aqui, o obreiro lava a mão na bandeja. Eu já fiz isso. Lá é assim. Lava a mão, enxuga e parte o pão na frente dos irmãos. Hoje em dia já não pode funcionar muito assim. Tem igreja que mantém essa tradição. Aqui nós fazemos o seguinte: existe o pão grande que a gente parte simbolizando, mas já tem os cortadinhos que já foi cortado sem manuseio, sem botar a mão. Então, lá só o pão grande, que o outro já foi preparado. Exatamente, assim tá certo. A gente mete a mão mesmo lá. Lá mete a mão? Lá corta assim na hora? Não, depois corta antes. Não, mas corta antes. Não, se eu for sem o manuseio. Não, existe uma maneira de cortar sem manuseio. Com o próprio cálice, você compra o pão pros Vita, né? Pão. A gente comprou. E com cálice, você aperta assim, ele sai redondinho. Já sai aqueles pão. Vai apertando assim, ó. Com o próprio cálice. Sim. Aí vai ficando aquela bolinha assim. É ótimo. É ótimo. E com o próprio cálice você não precisa botar a mão ali. Mas quem está manuseando, quem está fazendo, é claro que antes lavou as mãos, né? Fez a sua higiene. Ninguém vai ficar questionando isso, irmão, porque na padaria você não vê nem como é que faz o pão. Eu sei como é que faz, porque eu moro lá no madrugada e lá dele. E não é muito higiênico não. Padeiro não tem. Claro que não. Padeiro não tem higiene para fazer Você pão. contar com rato, desembaraço, vai levar no mexedor e. Eu soube de um. Desculpe aqui você que está me assistindo aí, que a verdade é essa. Eu soube de um dono de padaria, que trabalhou numa padaria, que os ratos faziam ninho dentro da farinha. É verdade. Dormia dentro da farinha. E naquela mesma farinha que era o pão. E a padaria bonita, mas quem entrasse lá dentro ficava horrorizado. Sim. É assim que funciona. Tá? Então, no presbítero ou o diácono não lavou a mão. Pô, irmão, é claro que a gente tem que fazer isso na frente do povo. Aqui eu não preciso lavar a mão, porque já vem tudo já pronto. Né? A gente não lava mais a mão. Agora, na pandemia agora, nós estamos fazendo o seguinte: usando copo descartável. Nós não usamos cálice mais, cálicezinho, é copo descartável.
e não tem mais manuseio. Cada um vem na frente pegar o seu pão e o seu vinho. Vem esse lado, aí vem, pega o pão, pega o vinho. Vem o outro lado, vem. O diácono não vai mais até a pessoa. Ele mesmo vem pegar o pão. Sim. Até porque a pessoa pode não estar querendo tomar ceia e o diácono vai lá com a bandeja catucar ele. Né? Então, a ceia é algo voluntário. Eu não posso dizer que a pessoa pode ou não pode. Quem tem que saber é ele. Examine-se o homem a si mesmo. Antigamente a gente que eu digo, as igrejas, ela dizia, você não vai participar da ceia, fulano, você fez isso e isso. Não pode, né, parceiro? Não pode, não. Pode. Cada um. Eu tenho um colega na igreja dele, quem não é batizado participa da ceia. Eu falo que é comunhão. Quem não é? Todo mundo, tem um cara que não é casado. Participa todo mundo? Todo mundo quer ser a comunhão com Deus. Não. Então, isso também depende muito da denominação. Tem denominação que julga isso que certo, e outra denominação julga isso errado. Qualquer pessoa, desde o momento que esteja na igreja, congregando. Ele falou, esse é um momento de comunhão, por que seria errado? Ele Falar pra mim. Então. Eu falei, examine-se, pois o homem se mesmo. Então, cada denominação tem seu. Ele come dignamente. Então, ainda tem batismo, fúnebre, noivado, casamento, ceia, né? Ceia. São, na verdade, os principais, né? Os principais. Agora, existe culto público, culto de ar livre, culto no ponto de pregação, culto na casa do irmão, consagração, círculo de oração, tá? É importante dizer que não é circo de oração, é círculo. Eu já vi gente botando na internet, olha, vai ter circo de oração aqui. Circo? Circo. Eu vou fazer malabar. Não é circo de oração, é círculo. Círculo. Porque o ciclo de oração nasceu nas Assembleias de Deus através de um círculo, onde as irmãs faziam um círculo e cada um fazia uma oração. Por isso o nome ficou círculo de oração. Tá? E não é círculo. Ainda tem a consagração, que tem muita gente que faz, ele não entende o que é muito consagração. O que é consagração? É você ter um momento onde você vai se dedicar algumas horas a Deus. Com o sagrado. É com o sagrado. É consagração com o sagrado. Você vai se dedicar a Deus. Aí você vai estar com o sagrado um tempo. Mas a consagração é algo que tem que ser constante na vida de um crente. Ele não tem que ser consagrado, estar consagrado só no dia da consagração. Só vai naquele dia. Só naquele dia ele não faz nada de errado. Não. Naquele dia é o dia da consagração. Nos outros pode. Nos outros aí pode. Quer dizer, já pensou que coisa? Tem gente assim que faz isso. Não, hoje eu estou em consagração, estou em jejum, não vou pecar. Hoje eu não vou pecar. Já pegou e falou isso. Quer dizer, então. Coisa séria, né, irmão? É muito sério. Tá? Então tem. Agora vamos aqui. Já dei a introdução, né? Agora vamos na página 3 aqui. Palavra e liturgia. Na palavra liturgia do grego vamos ver se eu vou pronunciar certo. Aitopia. Aitopia, que significa serviço ou trabalho público. Se fosse hebraico, o Geraldo ia me dar uma lição agora aqui. Se fosse hebraico, a gente ia tentar aprender para falar. Para falar ainda, né? Serviço, liturgia significa serviço ou
trabalho público compreende uma celebração religiosa pré-definida. O que eu acho aqui, que eu acho que eu vou ensinar hoje aqui para você é o seguinte, é que todo trabalho que você fizer, toda liturgia, tem que ser pré-definida e organizada. Você não pode chegar e atropelar tudo na hora que você quiser. Ah, meu irmão, vamos fazer aqui, o Espírito Santo é que vai decidir, vai derramar, ele é que vai me falar quem é que vai ter oportunidade, quem é que não vai ter. O pentecostal geralmente não faz uma programação pré-definida. O batista faz, o metodista faz, o presbiteriano faz, essas igrejas mais metódicas. O assembleano, o pentecostal, geralmente ele não prepara a sua liturgia antes. Dizer assim, ó, qual o hino que vai cantar, quem vai cantar, quem vai orar, quem vai pregar. É rema. Hã? É rema. É rema. É uma palavra, é uma liturgia pré-definida. Mas tem gente que fala assim, irmãos, quem está dirigindo aqui é o Espírito Santo. Aí ele olha para a cara de um, você aí, irmão. Hã? Você está com a oportunidade. Você não sabe o que a pessoa vai fazer, não sabe o que a pessoa vai falar. Você está arriscando o culto ao Senhor, está botando em perigo o culto, em risco, porque você não programou. Hoje o coral vai cantar, mas o coral não estava nem ensaiado. O grupo das irmãs vai cantar hoje, mas as irmãs não estavam nem sabendo que ia cantar. Não acontece isso? Aí fica aquele, ué, não vamos cantar hoje? Foi chamado. Aí tem que ficar improvisando. É ruim, não é? Fala aí. Então por que não define, ó, tal dia você, tal dia você, tal dia você, vamos programar nosso culto. Ore, busque a Deus, para que você esteja cheio de Deus nesse dia, porque você vai participar do culto. Então, liturgia é um serviço, um trabalho que compreende uma celebração religiosa pré-definida. Não é você chegar e mudar tudo e botar a culpa no Espírito Santo. Irmão, nós vamos estar mudando tudo aqui. O Espírito Santo mudou tudo, né? E bota a culpa no Espírito Santo. Quem decidiu o Espírito Santo? Então, o que tem? Oração inicial, louvor, uma pessoa ou o ministério de louvor para ministrar louvor. Depois do ministério de louvor, sei lá, uma palavra de introdução. Tem igreja que fala assim, fulano vai dar a palavra introdutória. Aí lê o texto e fala 10 minutos. Aí o outro vai falar outra coisa. Então, no sentido da palavra, é uma reunião, uma celebração pré-definida de acordo com as tradições de uma religião em particular, e pode incluir ou referir-se a um ritual formal e elaborado. Aliás, existem festas de igreja que até os membros ou quem chega, ele já vai recebendo a programação daquela noite, né? Quando é festa, fica mais organizado às vezes, né? Né? Quando é festa, né? Geralmente. Aí fica a programação ali no papel, o senhor vai recebendo, já sabe o que vai cantar, quem que vai, quem que tá, e até fica bonito, muitas vezes. Né? Teve lá o coral sábado, né? Então, não ficou bonito?
bonito. Negócio bem organizadinho. Então, assim, etimologia e sentido primitivo da palavra. O vocábulo liturgia, em grego, formado pelas raízes leite, com temudo, de laos, que significa povo, e urgia, que significa trabalho, ofício, significa serviço ou trabalho público. Por extensão de sentido, passou a significar também, no mundo grego, o ofício religioso, na medida que a religião no mundo antigo tinha um caráter eminente, público. Na chamada Bíblia dos 70, ou da Septuaginta, tradução grega das Escrituras, o vocábulo liturgia é utilizado para designar somente os ofícios religiosos realizados pelos sacerdotes levíticos no Antigo ou no Templo de Jerusalém. No princípio, a palavra não era utilizada para designar as celebrações dos cristãos, que entendiam que Cristo inaugurará um tempo inteiramente distinto no culto do templo. Mais tarde, o vocábulo foi adaptado como um sentido cristão. Então, antigamente, ele tinha um sentido unicamente restrito. Ok? Isso é muito importante a gente saber. O culto cristão. Culto cristão. Como é que se celebra e realiza um culto? Tá? Então, o culto tem sido considerado pela maioria dos cristãos como o ato central de identidade cristã. Através da história, muitos teólogos cristãos têm definido a humanidade como homo adoras, ou seja, o homem que cultua, significando assim que o culto a Deus é central para se compreender o ser humano. Então, o que nós precisamos entender no culto? Que tem gente que ele pensa, ele acha, ele imagina que o culto é só para Deus. E aí surgiu aquela velha história. O culto é para Deus. E quem está ouvindo, não é para ele também? Mas qual o propósito do culto? É cultuar a Deus e ministrar o povo. Quem é beneficiado do culto? O povo. Se você quiser fazer um culto só para Deus, então esteja sozinho, no seu quarto ou em qualquer lugar. Tá certo? Ah, eu quero fazer um culto para Deus. Então vai sozinho e fica lá com Deus, orando, louvando com Deus sozinho. Fala o que você quiser, não meça as palavras. Agora, no culto que a gente vai fazer, onde tem pessoas participando, nós vamos ter que medir palavras. Nós vamos ter que falar palavras adequadas, porque nós temos pessoas ouvindo. Então, na verdade, o culto cristão é para Deus? É, mas tem gente ouvindo. Quando Paulo e Silas, em Atos 16, na prisão, oravam e cantavam, a Bíblia diz que os outros presos escutavam. E houve um terremoto, as cadeias se abriram. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você tem que se preocupar, sim, com quem está te ouvindo. Quando você vai tocar, vocês que são músicos, vocês dois, vocês ensaiam, preparam e fazem o melhor possível, porque tem gente ouvindo. Não é só para Deus, porque
para Deus. Né? Alguém fala assim, eu vou louvar aqui, irmãos, um louvor, eu não sei direito não, nem saí, mas é para o Senhor. Ué, e os outros? Tem que botar um tampão no ouvido? Porque ninguém merece ouvir um louvor desentoado, subtonado, todo fora de compasso. E nem ouvi outro dia uma igreja, a pessoa cantando da harpa, cantando um hino, que na verdade não era aquele, era outro. A letra era de um e o ritmo era de outro. Você já viu isso, Organizei? Já. E nós não sofremos, viu? Quando pega ele está cantando a letra de um, mas o ritmo e o passo é do outro. Meu Deus. Eu falei, meu pai do céu, Fácil não. como é que pode alguém conseguir gostar de ouvir um negócio desse? É complicado. Entendeu? Mas é para Deus. É para Deus. Então, na verdade, a liturgia, ela tem regras. Não adianta. O que é música? É a arte de dividir os sons. Enquanto as partes dividem a música, eu não sou músico completo não com você não. Mas está sabendo que Em 3, harmonia, melodia e ritmo. Se não tiver isso, não é música. não é. Assim ou não? Tem que obedecer isso. Tem que obedecer, meu irmão. Senão. Eu acho o pastor, por exemplo, o dirigente do culto, se ele não sabe cantar, irmão, você tem que admitir, não sabe cantar, dá para outro cantar. Que faz? Naquele tempo de Davi, de Salomão, existiam os cantores mor. Mas existiam cantores mesmo. Cantores mesmo. Cantores mor, o nome. O nome era cantores mor. São cantores oficiais. Escolhidos, preparados para aquele fim. Não adianta você se meter em área que você não domina, não sabe. Eu já cantei muito hino da harpa. Eu sei quase todos os hinos da harpa cristã. Sempre já tive, quase todos. E não canto ruim não, porque na igreja que eu fui, mesmo durante muitos anos, tinha que acompanhar lá, tinha um presbítero lá que hoje é pastor Jonathan. Se não acompanhasse aquele pistão dele, ficava ruim. Ele tinha que ele dava a introdução e tinha que entrar na pá! E seguir lá. No tempo. Pá, tudo certinho. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre